Estamos de volta com mais um vídeo de Python para UpBGE 0.2.5 e hoje a gente vai falar mais sobre variáveis. A gente já está trabalhando com variáveis desde o primeiro vídeo já. Aqui a gente tem algumas variáveis declaradas. A gente aprendeu que variáveis pode ter qualquer nome e qualquer valor também, mas tem alguns nomes que a gente não pode dar para variáveis. Como eu estou escrevendo aqui direto no editor de texto do Blender, aí ele já deixa o texto colorido aqui de acordo com o que a gente escreve. Então, se você escreveu uma palavra e ela ficou rosinha, aqui no meu caso a formatação tá rosa, significa que a gente não consegue usar nenhuma dessas palavras para criar uma variável. Isso aqui é impossível, no caso, o próprio Python não deixa você fazer isso. E também você não pode dar uma variável com o nome começando com um número. Tem que ser apenas letras. Pelo menos a primeira letra tem que ser uma letra. E também tem alguns nomes que é melhor a gente não usar para variáveis, que são built-in functions do próprio Python, que são funções nativas dele mesmo. Então, quando a gente usa alguma dessas palavras aqui como variável, a gente vai até conseguir usar, mas pode dar algum erro. Então é melhor a gente não usar essas palavras aqui, que são ABS, iter, all, n, next, ascii, bin, bool, breakpoint, bit array, bytes, callable, chr, class method, compile, complex, del, attr, dict, dir, divmod, enumerate, eval, executor, float, format, frozen set, get attr, globals, has attr, hash, help, x, id, input, int, existence, e subclass, iter, len, list, locals, map, max, memorview, min, next, object, oct, open, ord, all, print, property, range, repr, reversed, sound, set, setttr, slice, sorted, static method, string, sum, super, tuple, type, vars, zip e underline, import, underline. Essas são todas as funções nativas do Python e elas já têm uma função por si só. Agora vamos falar sobre os tipos de dados que a gente pode guardar em uma variável. Os tipos de dados mais comuns são texto, que é uma string, um texto entre aspas. Tem o tipo de dados numéricos, que são integers, que são números inteiros, float point, que são números fracionados, e complex data, que são números imaginados. Eu sinceramente eu achei isso complexo também, eu não sei como usar esse tipo de informação aqui, mas é um negócio que existe, que é basicamente um número e uma letra. Tipo de dados sequenciais, que são lista, que é identificado por parênteses retos, tuple, que são identificados por parênteses, set, que são identificados por chaves, e dicionários, que também são identificados por chaves, mas o conteúdo é diferente. Um dicionário contém uma chave e um valor, que é basicamente uma variável dentro de uma variável. Aqui no caso, a string key tem o valor de uma string value. Também tem os booleans, que é true ou false, e os dados binários, que são bytes, byte array e memory view. Bytes são nada mais do que strings seguidos pela letra B no começo. Isso daqui vai retornar um valor em bytes, não em uma string. Byte array é um arranjo de bytes, que é formado usando uma própria função built-in do Python. Igualmente o memory view. O memory view é para a gente ver em que lugar da memória que o dado está alocado. E por último, temos o non-type, que é basicamente none. Quando um valor é inexistente, ele é considerado none, um valor vazio, diferente de zero ou uma string vazia, ou um false. Ele literalmente é um none, é um valor nulo. Agora eu preciso de falar sobre as diferenças entre esses
3 tipos de dados aqui, que todos eles são valores sequenciais. São vários valores dentro de uma única variável. No caso da lista aqui, a gente pode ter vários valores. O tuple, a mesma coisa, e o set também. Então, qual é a diferença entre os 3 aqui? Vamos começar aqui pelo set. O set, ele vai ser basicamente uma lista de valores também, só que ele não pode ser alterado. Uma vez que você define esses valores aqui, ele vai ser para sempre esses valores. E ele também não tem uma ordem específica. Mesmo você colocando aqui uma ordem específica, a hora que você for ler esses dados, eles podem estar em uma ordem diferente do que você colocou aqui. Essa é a diferença do set para a lista. Eles também não podem ter valores duplicados, igual aqui. Eu não posso colocar outro zero aqui no caso, porque já existe um zero. Eu tenho que colocar valores, apenas valores absolutos nele. E o tuple, ele é uma lista também, só que ele é uma lista indexável. Você pode acessar cada valor individualmente usando um índice. No caso aqui, entre parênteses retos. O índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3, no caso aqui. Coisa que não é possível no set. E também o tuple, diferente do set, ele permite valores duplicados, mas ele não permite alterar esses valores. Um tuple também ele vai ter sempre os mesmos valores que você definiu no começo. Agora a lista já é já tem uns valores mais maleáveis, vamos por assim dizer. A gente pode alterar a lista. A gente pode alterar o tamanho da lista, pode alterar os valores da lista, a lista também é indexável e a gente pode alterar os valores da lista individualmente. Eu vou pegar aqui no final e vou dar alguns exemplos. Se eu tenho uma lista, eu tenho essa lista aqui, eu posso acessar os valores dela usando um índice. No caso aqui a gente ia retornar o valor B, a string B. Eu também posso alterar esse B para qualquer valor que eu quiser. Eu posso mudar também o tipo de valor, posso dar um integer para ele, um float, coisa que não é possível no tuple e nem no set. A gente tem um tuple. Aqui o tuple a gente pode acessar usando um índice, mas a gente não consegue modificar ele igual a gente fez com a lista. E o set a gente não consegue acessar ele por índice e também não consegue mudar os valores dele. Um set a gente sempre vai retornar o valor dele completo, todos os valores de uma vez só. Mas a gente pode usar o set assim, por exemplo, if a string a in S, que é o nosso set. Aí aqui a gente vai retornar um valor positivo, porque existe o A no nosso set aqui. Mas se a gente colocar D aqui, aí vai retornar falso. Porque não tem um D no set. Basicamente é esse os tipos de variáveis que a gente pode ter, os tipos de dados que a gente pode guardar. Na verdade, a gente pode guardar qualquer tipo de dados. A gente pode guardar objetos, pode guardar funções também. Mas esses são os principais tipos de dados que a gente pode guardar numa variável. E também os nomes que a gente pode dar para uma variável. Lembrando que esses nomes aqui é impossível de usar. E esses nomes aqui são built-in functions, que é melhor a gente não usar. E quando eu tô editando os vídeos aqui dessa série mesmo, eu vejo que eu acabo usando muito desses nomes aqui que é melhor a gente não usar. Eu uso muito, inclusive, dict. Às vezes eu acabo usando também boolean, mínimo e max eu acabo usando também. E é melhor a gente evitar de usar esses nomes aqui, que pode dar algum erro. Então esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado mais um pouco. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre Python e UpBGE. Muito obrigado e até o próximo vídeo.